as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Fala, meninas! Uhul! Vou falar hoje de submissão. Na verdade, vidinhas, eu tô trazendo aqui para nós uma reflexão sobre esse assunto que é muito comentado, muito falado. E eu acho que ele é muito falado, mas nunca ninguém chega a uma conclusão, a um ponto, né? Do que se trata, do que se refere à submissão, como isso cabe a nós mulheres e o que é de fato. Eu vou trazer algo meu, tá? Um pensamento que eu vejo a questão disso. Eu acabo conversando com algumas pessoas sobre esse assunto e eu creio muito que isso é uma das coisas que pega muito para nós mulheres. Mas eu tava dando uma lida agora aqui em alguns versículos da Bíblia, em muitos, tem em Hebreus, tem em Coríntios, tem em Tiago, tem em Mateus, tem vários livros dos evangelhos dizendo que a submissão é algo geral, não é da mulher em si, mas todo homem, todo ser humano submeta ao seu Senhor. A submissão, no significado aí mais claro, né, é submeter a uma missão, ser obediente a um mestre, a um líder, a alguém, a alguma pessoa. E tem alguns entendimentos aí, uma pesquisa online, que diz que a submissão ela é obedecer sem questionar, sem que a sua opinião seja ouvida. Algumas coisas que eu li, tá? Não tô dizendo que de fato é isso, nem que eu defendo sobre isso. Na verdade, vidinhas, eu acredito muito assim que a gente deve sim se submeter a muitas questões, na questão de uma hierarquia no trabalho, principalmente aos nossos maridos, né? Que eu creio muito no que a Bíblia diz, e tá aqui em Efésios 5:22, que eu acabei de ler, abri o vídeo lendo, onde Paulo estava ensinando aqui as mulheres, dizendo o que eu entendo, vidas. Quando Paulo diz isso para as mulheres aqui nesse contexto, que se refere justamente, né, tá, mulheres, é no contexto de que o esposo, a figura do homem, representa a igreja, representa Jesus Cristo, representa amar, cuidar, uma soberania maior, é algo maior do que o que é o nosso dever, que é submeter a Ele. Amar a nós como Cristo amou a igreja é muito maior do que eu me submeter a Ele, né? Na lógica, entendendo isso. E quando Paulo está ensinando aqui as mulheres, ele quer dizer o quê? Que o esposo, a luz de Cristo, a luz da palavra, vai trazer alguns direcionamentos a nós e nós devemos nos submeter a essa missão que foi incumbida ao homem. Claro que tem muitas coisas que abrem um leque muito grande aí, que muitos maridos, homens, hoje não sabem a sua missão. Então, como eu vou me submeter a algo que não é muito claro para nós? Eu não quero abrir esses leques, nem dizer que nenhum homem sabe o que fazer, que tem uma passividade muito grande neles, por isso que muitas mulheres saem mesmo para fora, saem a caça, saem às vezes, muitas vezes troca os papéis mesmo, faz a função que não é dela. Não quero nem ter nesse mérito agora, né? Pode ser que uma outra fala eu acabe entrando, mas hoje eu não quero entrar nesse caminho aí. Eu só quero trazer uma reflexão que está muito forte no meu coração, em que eu tenho pensado muito, né? Que muitas vezes a gente fica procurando a resposta, a justificativa para algo que já está muito claro para nós, né? E eu creio muito que quando eu, como mulher, tenho a minha vida com Jesus, quando eu ouço o meu mestre, quando eu busco, quando eu vivo experiências com ele, quando eu entendo esse evangelho verdadeiro, eu começo a compreender e ver algumas questões mais leves para mim. Ela não vai ser um peso, a submissão ao meu esposo, a uma liderança ou alguma questão. O
que nós meninas devemos muito fazer é estar pautada nessa palavra, é estar buscando esse evangelho genuíno. E eu tenho muita fé em Deus quando eu leio a Bíblia e peço para o autor dela revele a mim o que de fato está pedindo para minha pessoa, o que requer de mim sobre a submissão, que a submissão não é o esposo ditar uma ordem e a gente não tiver nem voz ativa no lar. A submissão é quando há um contexto sobre os dois ligado a uma missão, onde os dois compreendem essa missão e caminham nessa missão com liberdade. Então eu creio muito nisso. Quando a gente tem esse caminho com Deus, a gente consegue compreender sem que seja um peso pra gente ou algo cansativo. Eu creio muito, estava até conversando com algumas amigas alguns dias atrás aí, de que hoje se fala muito o papel da mulher. Hoje a gente vai em cultos de mulheres, em congressos, em seminários, né, em conferências, e diz muito, eu defendo, eu sou uma ministra de mulheres e falo muito isso para algumas mulheres, né? Mas eu creio muito que uma das coisas que Jesus está me ensinando, que eu quero passar para as minhas meninas, é que o papel primeiro nosso é encontrar nossa identidade nele. É a gente buscar essa profundidade na palavra de Deus. É a gente compreender o que de fato ele tem para mim na questão da submissão. Eu creio muito que existem contextos de história. Eu creio muito que tem coisas que cabem para mim que às vezes não vai caber para você. E isso não é uma mudança de plano de Cristo, porque a palavra vai se encaixar em mim e não se encaixa em você, não. São contextos, experiências e maturidade diferentes sobre a submissão. Eu creio muito que em vez de eu ficar tentando ter a resposta correta para seguir esse caminho, eu acho que tem que mergulhar em Cristo, que é o tudo, que tem todas as respostas, para que de fato eu encontre em tudo isso a minha identidade. Dentro dela vai caber a submissão, o compreender a missão do meu cônjuge, a minha missão como mulher, como corpo de Cristo, dentro da minha comunidade, aonde eu sirvo, aonde eu quero de verdade chegar. Então eu acho que às vezes a gente tem que sair desse bate-papo de compreender, de entender, porque eu escuto muito isso. Muitas vezes não vai estar escrito ali que o papel da mulher é lavar a louça, é ficar tal coisa. E eu acho que não precisa. Eu acho que quando a gente busca Jesus de verdade, quando eu vou para um caminho de permitir que Deus se revele a mim, sabe? Sem reservas, sem medo do que Ele vai dizer, eu vou compreender um texto sem a palavra direta para mim, sem precisar trazer tanto esclarecimento, porque vai ser algo tão forte dentro de mim que eu vou saber qual caminho que eu vou tomar e o que eu tenho que fazer ali. Às vezes, meninas, nós nos perdemos. Eu digo, perder de tentar achar respostas ali, porque às vezes eu não aceito o que a palavra mesmo diz. Às vezes eu não aceito esse contexto de submissão, esse caminho. Se você me perguntar assim, Rô, mas e você? O que você entende sobre submissão? Eu entendo que é eu compreender a missão do meu cônjuge e viver essa missão junto com ele. Eu entendo que a submissão é eu me submeter ao meu Jesus, é eu ouvir a voz dele e me render a ele verdadeiramente. Eu entendo sobre submissão não só cônjuge a líder, mas também ter um pouco de tolerância e amor sobre a missão da minha amiga, sobre a missão das equipes que existem nas igrejas, ou no dia a dia, ou na nossa vida. Como que eu vou me submeter a essa missão dela? Se eu não vou acrescentar, eu não preciso falar criticamente, às vezes muito ofensiva, contra aquela missão. Mas eu respeitando essa missão, entende? Eu compreendendo a minha vida nesse caminho. Então, para mim, vidinhas, essa reflexão para que a gente comece a semana
pensando aí, é de fato aonde está você sobre tudo isso. Porque a gente vai ouvir muita coisa sobre submissão e parece que sempre vai cair na mesma palavra, na mesma coisa, no mesmo contexto. Muitos estudiosos dizem que a Bíblia que trouxe esse caminho de submissão, de que a mulher tem que estar dentro da casa, no lar, porque essa palavra, eu digo a você que falta muito de nós se aprofundar aqui, porque a Bíblia nunca traz um jugo maior do que eu posso carregar. Aliás, ela nem traz jugo, né? Ela traz liberdade. E quando existe algo para que eu possa carregar, não vai ser algo que eu não consiga, algo que seja surreal, mas é algo que é a verdade. Então existem interpretações dos textos bíblicos um pouco diferentes. E muitas vezes existem pessoas, assim como muitas vezes eu mesmo, não compreende o que diz o texto e fala aquilo que às vezes eu acredito e que eu penso dentro daquilo que eu vivo. Então quem já não tem a humildade de obedecer um líder, um chefe, nunca vai dizer que a submissão é a gente se render à missão do outro. Ou que submissão é ouvir e às vezes até abrir mão um pouco daquilo que eu quero naquele momento, né? Para que fazer aquilo que o outro diz, que o outro fala. Então, se eu como ser humano, como pessoa, já não tenho esse caminho, então eu não vou entrar em missão de ninguém. Não vou conseguir me submeter a ninguém. E cada vez mais o mundo que eu compreendo e do que eu vejo é o individualismo, né? Do eu. Eu tenho que compreender o meu caminho, eu tenho que também ter a voz, eu também tenho que falar. A gente tem sim. E a gente tem muita voz, meninas. A gente tem. Às vezes a gente só usa ela para um outro contexto, para uma outra maneira, ou de um outro jeito. Mas a gente tem. E quando eu vejo aqui na palavra de Deus, quando eu busco, eu vejo o quanto eu tenho voz. Porque Jesus, quando morreu por todos nós, ele tem alguns textos aqui na Bíblia, como ele enfatiza o resgate de nós mulheres, o resgate da nossa identidade, o resgate das missões, dos nossos sonhos, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Então eu creio muito que tem tudo. Eu não vou finalizar esse vídeo dizendo para você que a resposta tá aqui. Esse livro, olha meu livrinho, gente, minha Bíblia é toda surradinha. É uma delícia, ela tem um cheiro tão bom. Sabe, porque ela é toda escrita, porque ela fala comigo só na hora que eu abro ela. Mas não é de você ler, tá? É de você viver. É de você sentir isso, de você ter a experiência maior com Cristo. É daí nós vamos conseguir saber que missão é essa que eu e você, homens e mulheres, devemos nos submeter a tudo isso. Eu trago essa reflexão para você, não uma resposta do que é submissão, mas o que eu compreendo na palavra, que é tempo da gente aprender sim muitas coisas, mas principalmente é tempo de viver Jesus, é tempo de não de viver pelo que eu ouço, mas de viver daquilo que eu sinto e tenho experiências e que Ele traz sobre a minha vida. Hoje eu compreendo muito mais sobre o que é a missão, que eu estou me submetendo a esse caminho, que estou vivendo, e me sinto uma pessoa muito feliz em Deus por ter escolhido esse caminho. Uhul! Deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e bora. Bora, porque tem muito assunto aí pra gente refletir. Deus abençoe, meninas! Uhul! Submissão, eita assuntinho, hein? E você? Deixe nos comentários aqui o que você diz sobre submissão. Beijos!